sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E hoje, no episódio 26, eu tenho a alegria de contar com a participação da Neide e da Celita. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu sempre falo isso, pode até parecer clichê, mas realmente também é mais uma parte de uma família que nos acolheu muito bem aqui em Pilar do Sul, que nós nos sentimos acolhidos, abraçados nessa nova cidade, nessa nova igreja. Então é uma grande alegria realmente ter vocês aqui com a gente Uma nesse alegria para episódio. nós também. Ah, que bacana. E hoje nós vamos ouvir o testemunho, né, a respeito da história, um trecho da história, né? Tem muita coisa para contar, né? Muita história. Mas e um último episódio aqui que ela passou a respeito de uma queda, de uma cirurgia. E a gente sempre brinca aqui que dava um filme. Daí aqui no caso não é um filme, é uma novela, né? Novela. Que foi um ano Foi. todo esse processo. Então, tudo começou em janeiro de 2023. 23. Dia 16, eu caí e quebrei a clavícula. Aí, quando eu estava restabelecendo da clavícula, que o médico autorizou fazer fisioterapia, eu caí e quebrei o punho. Mas a hora que foi começar a fazer a fisioterapia, da primeira queda, aí teve... Nem cheguei a começar. Nem chegou a começar a fisioterapia. E até isso eu brinco sempre com a senhora, né? Porque nós chegamos aqui em Pilar do Sul, morando, né? Que a gente já estava participando das atividades da igreja, mas a gente chegou no dia 13 de janeiro, foi uma sexta-feira 13. E daí a gente estava ajeitando as coisas, a senhora caiu no dia 16, aí isso na segunda então, né? Foi. E daí na segunda eu já fui fazer visita pra senhora, até eu brinquei, eu falei, olha, ela já quis ser a primeira da fila da visita, ela já forjou uma queda, a pastora Jair foi a primeira visita. Para ser a primeira. Pra ser a primeira, é verdade. E daí como que foi essa queda que a senhora acabou, né, quebrando aqui o pulso, foi o pulso? Eu cheguei em casa, a Celita convidou para ir para a igreja. Falei, então eu vou tomar um banho, né? Aí quando eu estava para sair do banheiro, eu escorreguei e quebrou. Aí eu fui pro médico, né? O médico que estava de plantão mandou cortá-la, né? Só que não foi colocado no lugar. Aí no dia seguinte eu voltei no ortopedista. E ele deixou do jeito que estava. Mandou voltar depois de 15 dias. Aí eu voltei, o braço estava pior. Ele falou, dona Neide, o que a senhora fez? Falei, não fiz nada. Ele falou, mas está muito feio. Meu Deus. Aí ele mesmo já correu atrás, né? Sim, aí ele falou, é caso cirúrgico. Ai. Daí começou a nossa novela. Esse foi o primeiro capítulo da novela. Aí a gente foi encaminhado para Itu e marcou para... Eu não lembro se é o dia da cirurgia ou se foram os dias que a gente ficou internado lá, porque a gente ficou 3 dias internados. Foi dia 18 de maio. 18 de maio. Eu lembro que a gente estava no início das campanhas de oração e a gente já estava perdendo logo no início. E a gente ficou 3 dias lá. Aí ela foi para a cirurgia, ficou quase que o dia todo. E a cirurgia era algo mais delicado que precisava ser feito. Isso. Sim, porque o osso dela já tinha calcificado, que eles chamam, né? Então teria que quebrar o osso para colocar de volta no lugar, que teria sido o primeiro atendimento teria que ter sido feito isso. Como não foi feito, o osso ele colou errado, né? Daí por isso que precisava da cirurgia para colocar ele de volta no lugar. Então não ia ser uma cirurgia fácil assim. E ela ficou um tempão, eu fiquei esperando, ela saiu, acho que meio-dia, ela voltou 6 horas da tarde pro quarto. Meu Deus, foi bem demorado. Foi bem demorado. Até então, né, a suposta cirurgia tinha sido bem demorada. Aí eu voltei pro quarto e eu não tinha dor. A gente tava super feliz. Nossa, foi tudo bem, ele não tem dor, não precisou tomar remédio, nada pra dor mesmo. A gente tava super feliz que tinha sido um sucesso, até então a gente pensava. Né? Exatamente, porque, né, tava tudo calcificado, precisou quebrar de novo, no caso, né? Sim, a gente... Pôr de volta no lugar.
E sem dor? Sem dor, né? Tipo, era uma cirurgia invasiva. Ele sempre usava esse termo. Vai ser uma cirurgia difícil, é um procedimento invasivo por causa de ter que quebrar novamente, né? Ela vai sentir a dor que ela até então não estava sentindo, né? Uhum. E na verdade foi, nossa, super de boa. Ela estava super bem. A gente voltou assim encantado, na verdade, com o atendimento, porque até então tinha sido desde o porteiro, da hora que a gente chegou, super bem atendidas, as enfermeiras muito atenciosas. Então a gente estava encantado com o atendimento de lá até então, né? Falando super bem do atendimento. Aí, no retorno, É, A senhora foi embora pra casa tava com gesso? tava. Fazendo tratamento, né? O pós-cirúrgico, Aham, tomando medicamento. medicamento forte durante uma semana. Aí, quando fez 15 dias, eu voltei. Daí foi a minha irmã que foi junto comigo, a Marli. Uhum. Aí mandou tirar o raio-x, fazer o raio-x e fazer curativo. Quando eu entrei na sala de curativo, a moça foi tirando, né? É. Ela falou, mas cadê a cirurgia? Falei, eu não sei. não tem curativo pra gente trocar, não tem É, nada no braço da senhora. é. Ai, meu Aí Deus. a Marli olhou, falou, mas ela tomou anestesia, tomou remédio, ficou internada e não tem cirurgia? Aí chamou o médico. Uhum. Ele simplesmente olhou e falou assim, me lembrei. Ela a gente não operou, Meu Deus. Virou as costas e saiu. né? Aí ela me manda uma foto pelo WhatsApp, braço tortinho, né? E Uhum. escreveu assim: não tem cirurgia, simples assim. Aí fiquei muito revoltada, porque eu não conseguia entender, né? Tudo que a gente passou, porque fui eu que acompanhei. Então, tudo que a gente passou, 3 dias internados, Sim. ela tomar anestesia, tomar medicação forte, para voltar 15 dias depois e, né? A gente Uhum. se sentiu enganado. E nós fomos realmente, né, enganados. E Exatamente. sem nenhuma resposta do porquê. Só que não teriam operado. Apenas isso. Foi a resposta do médico. Aí quando ela voltou, meu Deus, a gente com todo cuidado, porque aí então ela sentia um pouco de dor por conta, acho que do braço imobilizado muito tempo, né? Uhum. Então alguns movimentos ela sentia dor e E o até braço torto. foi dessa época também que ela perdeu a sensibilidade, daí? Sim, Mesmo assim, ele marcou mais 2 consultas depois. Eu tive a consulta depois do pós-operação. pós-cirúrgico. E os papéis dela, se pegar a internação, tudo tem a medicação que ela tomou lá, a medicação para ela tomar depois e até o material usado. Era um método que eles chamam de fio. É um fio de aço que eles colocam no braço e depois é retirado. Uhum. Até esse material tá tudo descrito em detalhes no papel que eles nos deram no dia que a gente saiu da cirurgia. Sim. E ela ficou com essa sensibilidade, né? Nesses 3 dedos aqui, assim, ela não sentia. E daí a gente não sabia se era por conta da fratura ou se era algum outro problema que ela tava, né? Então ela ficou muito incomodada. E por sorte, né? Que daí ela correu atrás, né? A gente voltou lá na segunda chamada, o médico É? nem deu abertura, né, mãe? Não. Pra gente perguntar o porquê. Ele foi até bem mal educado. A gente falou que doía, ele falou, mas dói mesmo, tem que conviver. Só Ah, fazer fisioterapia. E ela É, não tinha conseguido. E até foi um pouco estúpido no movimento com ela, assim, de pegar o braço dela. E virou, assim, aquilo doeu em mim, assim. uhum. Porque ela sentiu dor também na hora, né? E ela fez uma expressão de dor, assim, e o médico totalmente, assim, sem dó nem piedade de a gente, fratura viu? dói mesmo. Ai, meu Deus. Ainda mais que a senhora sempre fala que é tão fofa, tão gentil com todo mundo. Eu falei: "Ai, meu Deus, você usou o domínio próprio do Espírito Santo mesmo, né?" Porque Olha, eu qualquer não outra sei pessoa de como. ver, né, a mãe sendo A tratada assim, ainda mais mãe. a sua mãe que é tão Sim, e no primeiro dia eu maravilhosa. agradeci muito por ter sido a tia Marli, que é, assim, a calma em pessoa, né? É. Porque ali eu acho que seria difícil, né, Uhum. segurar. Mas na segunda a gente na verdade estava bem instruído do que fazer, né. Sim. E daí ele marcou uma terceira consulta pós-cirúrgica com um especialista de mão, que era um outro médico. E daí ele foi mais educado, né, mãe? Foi. A gente voltou mais tranquila desse dia. Ele conversou mais, explicou, elogiou que ela
não tinha perdido o movimento da mão, que ela estava com o movimento preservado, foi a fala dele. Só que naquele dia a gente voltou desanimada, porque as esperanças que a gente tinha de ainda ser operado, ele Sim. acabou com tudo, né, mãe? É. Ele falou que o pai dele caiu, né? E Sim. quebrou. E nem no pai dele ele fez cirurgia, porque Não precisava. não precisava. Meu E- Deus. Sim, daí eu fiquei pensando, falei, nossa, se o pai do cirurgião ortopedista, ele não operou, quem que seríamos nós na fila do pão para ele querer operar, né? Exatamente, é isso mesmo. E ele ainda elogiou, ele falou, não, a senhora tá com o movimento preservado, meu pai nem faz isso que a senhora faz. Então, a gente vai continuar na fisioterapia e vocês estão de alta. Aí que você reclamou para ele, né, da sensibilidade, da falta de sensibilidade nos dedos, né? Uhum. Que ele disse que ia encaminhar para outro, Encaminhou para pro regional, é. Só que lá, Só constava que eu já tinha feito a cirurgia. Daí como que ia fazer cirurgia de novo, né? É. Nossa, eu lembro quando vocês chegaram na igreja pra contar, né? Porque todo mundo tava orando por isso, Orando. na expectativa, né? Ai, deu certo a cirurgia, foi feito. A hora que eu fiquei sabendo que não tinha cirurgia, eu falei, como assim? Falei, parece aqueles casos do Fantástico que a gente assiste, né? sim. É. Falei, meu Deus, como assim? E a gente tá acostumada a ver longe da gente, nunca com a gente ou tão próximo da gente, né? Nesse mesmo dia dessa alta que a gente teve, dessa terceira consulta, ele falou, então a senhora vai para o regional para a gente ver se é a síndrome do carpo ou se é alguma coisa relacionada à fratura. Mas eu já aviso a senhora que é a minha equipe mesmo que vai atender a senhora, ou se não até eu mesmo, porque eu também dou atendimento lá. Então, tipo, todas as esperanças que a gente tinha com relação à cirurgia, mesmo que mudasse de hospital, a gente não tinha mais, né? A gente na verdade veio mais calmas nesse dia, porque ele foi muito educado, explicou tudo muito bem. Mas a gente veio sem esperança daí, tipo, era caso solucionado, né? E nesse meio tempo, a gente passando por tudo isso, o meu pai ficou muito doente também, né? Tava tudo acontecendo ao mesmo mesmo tempo. Mas graças a Deus, uma cunhada minha, Mirella, ela não ficou contente, né? Não se conteve e procurou, né, mãe? Pessoas que podiam nos ajudar. E aí eles conseguiram marcar de novo lá no regional. Acho que demorou um mês, acho. Um mês. Um mês e pouco. Já chamaram. Aí pediu exames. Demorou mais um pouco por conta de um exame que era difícil de conseguir. Mas aí eles decidiram fazer sem esse exame. Porque eu estava movimentando bem a mão. Entendi. Mas a fratura estava bem O braço feia. estava bem torto mesmo já. Aí eu contei para o pastor Aguinaldo o que estava acontecendo. E ele, na hora do programa dele, ele não viu. Depois ele mandou uma oração em áudio, onde ele dizia que era um livramento. E que Deus ia colocar no meu caminho o melhor dos médicos. O melhor tratamento. Ele falou, o melhor cirurgião, a melhor equipe, o melhor procedimento. E a gente se apegou nisso, né? Nessas palavras. E aí, dia 19, né? Da cirurgia? 19 de março. 19 de março, consegui. 11 meses depois, né? Exatos 11 meses depois. Mas o mês de janeiro foi bem. Mês de janeiro não. O ano de 2023 foi muito complicado. Porque tudo isso correndo comigo, né? E aí em março eu perdi minha mãe. E era um ponto seguro, porto seguro, né? Sim. Mesmo ela doente, mas não sei, a gente ia lá e se sentia acolhido, se sentia bem mesmo. E depois em julho, eu perdi meu marido. Nesse meio, tudo isso acontecendo, né? Foi um ano bem turbulento, 2023. Eu até brinquei com o pastor Bruno. Falei, a minha vida tá igual a de Abacuque. Falei, mas eu acredito que a figueira vai florescer. Amém. Amém. E já que a senhora falou, né? Falou a respeito do seu esposo, do seu Indalécio,
eu queria dedicar esse programa à memória dele, Ele porque gostou muito de você. Foi mesmo, foi um foi tão amor. foi pouco tempo que a gente conseguiu conviver, né? É, E tive um carinho muito grande por ele. Teve um espaço bem especial no meu coração. Então até eu falei assim: a gente vai dedicar esse programa em memória do seu Indalécio. E foi muito especial, né? Por isso que eu falei assim: é muito clichê falar da família de vocês, que foi uma família muito especial na nossa vida, tem sido especial. E ele me recebeu com muito carinho. Sim. Ele me recebeu com muito carinho, eu pude, né, conseguir, né, ter uma convivência com ele, ainda que pouca convivência, é. mas eu não me esqueço do culto da Páscoa daí. Nossa, foi marcante mesmo. Foi a última vez que ele foi na igreja, que depois ele foi só adoecendo. E foi uma vitória para nós também. A hora que eu vi ele chegando e ele já estava com uma dificuldade de caminhar e foi a pé até a igreja. Ele foi sozinho a pé. Porque ele não contou pra gente que ele ia. Então Não, foi surpresa foi pra vocês surpresa. A hora também. que eu vi ele chegando, eu falei, mãe, o pai veio. E ele sentou no lugar que ele costumava sentar e ele tomou ceia, que fazia muitos anos que ele não tinha tomado ceia. Nossa, nós fomos embora com o coração transbordando aquele Foi dia. o culto. Foi. E ainda até Foi brinquei com despedida. ele, foi o dia que a gente foi visitar vocês, né? Uhum. Então eu brincava com vocês, falei assim, Nílio, eu tenho que prestar relatório lá pro conselho, vão ver que eu só venho na sua casa visitar vocês só. O pessoal vai começar a me cobrar, quer saber o que tá acontecendo. Mas aí eu fui ver vocês, né? É, E eu falei assim, olha, tem um convite muito especial pra fazer pro senhor. Ele falou, não é o encontro de casais, né? Porque ele não queria ir no Ele encontro. Porque era gostava. naqueles dias, ia ter um encontro, alguma coisa assim. Porque não era mês dos namorados Não, ainda. mas eu, se eu não me engano, tinha alguma programação. Ia ter alguma coisa dos casais. Eu acho que era alguma coisa assim, que ele ficou com isso gravado. Aí eu falei, não é. Eu falei, é o culto de Páscoa. Eu falei, mas o senhor tem que ser muito corajoso, porque é 6 horas da manhã, né? É. Tá bom. Daí ele acho que ficou de ver, não prometeu É. que ia. E daí eu na igreja eu me senti igual aquelas crianças quando tem apresentação na escola e você fica esperando sua mãe ou seu pai chegar assim. Eu Sim. falei, acho que ele não vem, porque vocês já estavam lá. Já. Aí eu tava sentadinha assim, a hora que começou a fazer a introdução da música para a abertura do culto, aí eu vi ele entrando na porta, falei, ele veio, que alegria, que benção. E eu nem sabia essa questão da ceia, Foi então... uma alegria para nós também, muito grande aquele dia dele ter ido, ter aceitado o convite, ter tomado a ceia, foi muito Depois importante. o pastor Bruno visitou ele também, levou a ceia, Uhum. né? Foi E muito ele e especial. você foi amor à primeira vista. Foi. Ai, eu tive um Tanto que carinho quando muito especial. ele tava nervoso, ele falava, chama a pastora. Ele queria que você fosse orar por ele. Então foi muito especial mesmo. A gente tem um carinho todo especial mesmo. É. Né? Apesar, né, igual a gente sempre fala, cada história tem um desfecho, né? Sim. Então Deus cura, e a gente crê que Ele cura, crê no milagre, mas cada milagre acontece de uma forma, né? E essa foi a vontade de Deus. Sim. Sobre a vida dele, mas a gente se alegra, né, de continuar aqui, a gente vê a família unida, sempre juntas, e ver Deus trabalhando e Deus cuidando. Em cada detalhe, né? Porque, voltando na novela, mas falando sobre o pai, por exemplo, nas outras vezes que ela caiu, que ela já teve uma queda em 2020, que ela quebrou a coluna. Aí Foi essa do telhado? Foi essa do telhado. Gente, olha, a família cuida muito bem, a Celita cuida muito bem, mas ela pronta, não São para muito- quieta, não para São quieta. muito esperaltices. É bom porque vai para as redes sociais dizer aqui, depois o pessoal vai querer investigar a sua filha junta. Ela é toda fofinha, assim, toda boazinha, mas apronta, né? Então, o pai sempre foi o meu secretário, né? Tipo, a gente dividia. Ele cuidava da mãe enquanto eu trabalhava, né? E as outras atribuições eu fazia. Então, nessa primeira queda dela da clavícula, é ele que me ajudou a cuidar dela, né? Ele mesmo já começando a apresentar, né, que ia ficar doente, mas mesmo assim, ele que cozinhava, ele que cuidava dela, ficava de olho, né? Pra ela não aprontar, né? E mesmo ele já precisando de cuidados, ele me ajudava muito. E nessa cirurgia, eu tava sozinha, né? Então, mas foi tudo assim, eu falo que foi o tempo perfeito, né? Deus mostrando, e a gente se apegou muito nessa oração do pastor Aguinaldo, quando ele disse que ia ser o melhor médico, o melhor procedimento, porque a gente viu com os próprios olhos, né? Aqui na cidade, a gente sabe que tem o caso de uma irmã que fez o procedimento que seria para ela ter feito, que ela ainda sofre com algumas coisas, né? Com o braço e tal. E lá mesmo no hospital, nesse último dia em Itu que a gente foi, a gente viu com os próprios olhos
uma senhora veio do meu lado e perguntou assim, puxou o assunto comigo, perguntou o que eu tinha ido fazer, né? Daí eu falei que estava acompanhando a minha mãe, que ela tinha quebrado o punho. Ela falou, eu também quebrei o punho faz 2 anos. Aí ela tinha feito exatamente a mesma técnica, que era para ela ter feito na época, né? A da falsa cirurgia. Uhum. E ela não movimentava o braço e ainda sentia muitas dores a ponto de não conseguir trabalhar. Meu Deus. Então, em 2 anos da queda dela, de moto, que foi um acidente de moto no caso dela, ela ainda estava acompanhando lá no hospital e ela não tinha conseguido voltar a trabalhar e ainda sentia muitas dores. Então, a gente só foi se confirmando que realmente lá não era a hora e não era o médico, nem o procedimento, nem nada que Deus tinha preparado para a mãe, né? Porque a gente sempre orava e entregava que ele fizesse o melhor, né? Amém. E aí, quando as coisas foram se desenrolando, né? Que aí deu tempo, né? Da gente cuidar do pai, fazer tudo o que a gente precisava por ele. Aí, retornamos com os cuidados com ela. E eu ainda estava trabalhando. E o meu desespero era sair essa cirurgia e eu trabalhando. E a mãe precisando de cuidado, né? Mas nesse tempo eu saí do trabalho. E aí, quando saiu a cirurgia, eu já estava em casa. Então, foi, tipo assim, muito os detalhes e a perfeição nesses detalhes, né? Do tempo de Deus, cuidando de cada coisinha, né? Pode parecer nada, mas, tipo, eu estar em casa hoje ajuda muito, porque no começo ela não conseguia nem encher uma garrafa, cortar os alimentos. Então, né? Tudo ela dependia de alguém com ela, né? Sim. E eu pude ter esse tempo com ela, né? De cuidar mesmo, né? De tudo. Na verdade, a falsa cirurgia foi um livramento de Deus, né? Foi. No fim, foi Deus. Depois que a gente entende, né? Que era Deus estava agindo. Tudo acontece debaixo da permissão dele. Na verdade, Deus começou a trabalhar tudo isso bem Lá muitos atrás. anos atrás. É. Porque eu tinha 3 meninos. E ele queria uma menina. Meu pai queria uma menina. Ele queria adotar. Eu falei, por que adotar se a gente pode ter? A gente mesmo, né? Uhum. E passou um tempo, eu engravidei. E veio ela. Olha só que coração forte. Viu? No comecinho eu não falei, né? Eu sempre apresento aqui a pessoa e falo, olha, mãe e tal. A Neide tem o Márcio, o Edu, o Ivan e a Celita, né? Não vou falar os nomes dos netos, são vários, né? Mas são. é bastante. 7 netos. Mas então, daí a cirurgia foi marcada. Foi. Agora a cirurgia real, agora iria Agora... acontecer. E tem um detalhe também nesse, mesmo a gente já estando lá no regional, não foi o primeiro médico que nos acolheu. Foi um outro médico que a gente não conhecia, que veio, que foi na segunda consulta, que daí ele realizou a cirurgia. Então a gente, na verdade, até chegar no médico que operou realmente, a gente passou por 5 médicos diferentes. Sim. Aí sempre acontecia alguma coisa, passava por outro médico, até a gente chegar no Dr. Vinícius, que foi quem fez a cirurgia mesmo. E muito bom. Foi. E a sensação da senhora? Tava com aquele pensamento agora, será que vai acontecer? Quando eu cheguei no quarto, já estava com dor. Falei, agora foi. Agora foi. Agora, sinal... A prova foi a dor que ela sentiu. Acho que nunca ficou tão feliz de sentir dor ainda. Foi a dor mais esperada, que ela esperou muito tempo por essa dor. Ai, e já deu um mês já que foi feita a cirurgia? Já foi dia 19 de março, já fez um mês. Já fez? Já. Que bênção. E como que a senhora está agora? Tô bem. Tá? Graças a Deus. Já tá fazendo crochê, já? Já. Não vai subir em nada, hein? Pelo amor de Deus. Agora tem um monte de gente monitorando, não é só a Celita, não. Não, agora vai tá todo mundo, qualquer passo que ela der, vai ter alguém olhando, né? Porque sabe que apronta, né? Até a vizinha fica de olho. Fica. Eu tenho então uns tá olheiros certo. lá também, perto de casa Isso agora. é importante. Muito. Mas que bênção. A gente fica muito feliz, né, de todo esse processo ter ocorrido bem, né? Apesar do que aconteceu ali no meio, né? Os percalços. Mas em tudo a gente vê a mão de Deus. Sim. A gente vê a mão de Deus. E agradecer mais uma vez vocês pela participação. Que eu sei do desafio que é, né? Vieram quase na marra. Quase a laço. Quase a laço. Falei, não, vamos lá compartilhar, sim, esse testemunho. É que não dava pra fugir, mas eu tava querendo.
Ai, meu Deus. Aí você falou, a gente não fala. Eu falei, não, eu lembro da sua mãe contando testemunho lá na frente da igreja. Da igreja é mais difícil do que vir aqui no podcast. Só que lá na igreja eu mais chorei do que falei, né? Não só a senhora, mas a senhora fez a igreja inteira chorar. Foi. Já podia encerrar o culto aquela hora. Eu falei, nossa, a Neide quebrou todo mundo no meio aqui. Não foi só o protocolo. Não, foi. Que a gente vive junto, né? Toda assim a realidade. Isso é ser irmão na fé, né? Irmã na fé, a gente ser uma família mesmo. Então, você fica ali, o pastor desconcertou o pastor. O pastor só passou assim, viu? Termina aqui, não dá, não consigo. Mas a gente se alegra, né? É um choro de felicidade, né? Saber que. De gratidão, né? Teve muitos choros doloridos, doídos aí no meio do caminho, mas no final Deus ele vai trazendo paz, ele vai acalmando o nosso coração. Existe a saudade, né? Tem a saudade, mas ele vai confortando. E a nossa alegria é saber que a cura veio, né? E um dia a gente vai se encontrar no céu. E aqui a gente continua fazendo a nossa parte. Não foi no nosso tempo, mas no tempo que Deus... No tempo. Né? E do jeito que Ele achou melhor, né? Que é o que a gente sempre pede, né? Exatamente. Então, fico muito feliz. Tudo a gente tem muito que agradecer. Sim. Sempre. Né? É isso que faz a diferença, né? Exatamente. Mas muito obrigada por vocês virem aqui para compartilhar esse testemunho, essa novela, né, que nós vivemos aí 1 ano acompanhando e graças a Deus teve o final preparado por Deus. Sim, com certeza. E a gente sempre termina aqui com uma mensagem para passar pro pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. A Neide mesmo já falou aqui, né, sobre Abacuque, que o texto de Abacuque 3, lá no 17, 18, Abacuque vai falar, olha, ainda que as coisas não saiam como esperado, ainda que aquilo que eu esperava que acontecesse não aconteceu, aquilo que eu queria que Deus fizesse, Ele não fez, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que vocês comentaram, né? Olha, ainda que a cirurgia tenha sido falsa, não aconteceu, mas eu vou me alegrar, eu vou exultar no Deus da minha salvação. E hoje o fato de vocês estarem aqui é sinal disso, né? De se alegrar, exultar, glorificar e contar aquilo que Deus fez. E esse louvor também mexe muito comigo. A senhora lembra? Sim, é muito... Marcou bastante. É muito... Eu sempre falo, ele é muito bonito. Difícil. E é difícil de viver, né? Mas é bom quando você passa e fala, não, agora eu posso cantar a respeito disso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E Deus deu a vitória. Deu. Então, você também aí que está nos assistindo, nos acompanhando, algumas coisas na nossa vida às vezes saem do trilho, saem do nosso controle, mas nunca saem do controle de Deus. Então, que você possa ter em seu coração essa certeza, que ainda as coisas não estejam fazendo sentido. Deus, Ele está no controle de todas as coisas e tudo acontece segundo a vontade dEle, debaixo da permissão dEle. Se ainda não aconteceu, é porque tem algo muito melhor para acontecer e perfeito, segundo a graça, o amor e a misericórdia dEle. Então não desista, creia que em breve você vai exultar e se alegrar no Deus da sua salvação, um Deus que não decepciona, um Deus que não desampara. E ao longo de todo o processo que a gente passa na nossa vida, Ele vai colocando pessoas, Ele vai providenciando tudo aquilo que é necessário para que nós atravessemos as dificuldades, os desafios da vida e lá na frente nós saiamos vitoriosos em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Curta esse conteúdo, compartilhe para que outras vidas sejam impactadas através desse testemunho. Nos siga nas redes sociais, @podcast só vai melhorar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nos vemos na próxima segunda-feira às 20h. E lembrem-se, com Jesus só vai melhorar. Até a próxima!